Shavua Tov, né? Tá agora gravando. É tão bom ter vocês de volta nas aulas, voltar à rotina normal, né? Então, o que que vai ser feito agora a partir desse momento que a gente começa agora? Até depois de Hanukkah, até Tevet, não, Tevet, a gente vai ter muitas práticas de oração. Eu vou bater muito na questão do Birkat Amazon, na questão do Shema, na questão Amidá, vocês passaram quase um meio semestre, né? Estudando sobre Amidá, e a gente precisa agora detalhar bem a anatomia da tefilá em si, não da Amidá, a anatomia da tefilá, para que todos os meus alunos que estudam comigo de uma forma séria possam entender o que que é um Shacharit, Minha e Avit, o que que é um Yom Tov, Yom Hol HaMoed, como é que funciona as Berachot, iniciais e as posteriores, como é que faz o Birkat Amazon. A gente vai não só fazer essa da forma decorar, mas também entender as diferenças. A gente dá muita ênfase para o Shabat, mas eu gostaria que as pessoas cuidassem do Yom Tov e do Rola Moeda. A gente só tem duas vezes Rola Moeda ao ano, uma em Pessa e o próximo em Sukkot. A gente já teve agora de Sukkot, o próximo Rola Moeda vai ser em Pessa. Então, dentro desses Rola Moeda, os dois primeiros dias são Yom Tov e os dois últimos são Yom Tov. As alahot são iguais de Shabbat, né? Com exceção de poder cozinhar, tanto no finalzinho também do Rola Moeda, tanto de Pêssah como de Sukkot. Então, nesses dias, a gente não usa aparelhos eletrônicos, né? É mais difícil para vocês que estão na Galuta, que estão fora da terra de Israel, né? Mas quem está próximo de uma comunidade mais estruturada, tudo muito mais certo, com um grupo de pessoas fazendo, então a gente acaba entrando no ritmo. Mas é muito importante vocês conhecerem essa estrutura, porque são perguntas de Beidim. São perguntas de Beidim. As pessoas precisam estar preparadas nessa situação. Por isso, uma pessoa que trabalha, que vai fazer um processo de GIUR, existem dois tipos de processo. Na minha experiência, já há quase 8 anos trabalhando com Guerin, antes da minha formação rabínica eu já trabalhava com Guerin. Depois eu me formei em rabino, fui para Portugal, antes fui para o México, Portugal, e para muitos lugares do mundo eu me aperfeiçoei. Então, uma das coisas que eu pude notar, ainda noto, que um processo de conversão feito fora da Terra de Israel se transforma em 10 anos tranquilamente. Tranquilamente. Dentro de uma comunidade ortodoxa. Um processo que é feito na Terra de Israel é entre 9 meses a 2 anos. E depende muito da pessoa. Só que o mundo está mudando muito. E isso mudou também na questão dos processos de conversão. Por que que eu falo isso? Porque muitas das pessoas hoje, antigamente você não tinha rabinos que ensinassem por distância. Hoje é realidade. E não é uma realidade agora de um ano, é realidade para vocês. Se eu for perguntar quem é o mais, quantos anos vocês estudam comigo? Algum? A Rita eu acho que já tem 3 anos, quase 4, né? Tem, tem, O Juliano, tem 2 anos. 4 anos, né? Então, a gente E vai ver que ainda,
Mas não é que eu estou fazendo dela o processo dela distante. Ela entende que o processo dela só vai poder caminhar de uma forma correta se for feito dentro de uma comunidade judaica. Só que a gente tem um problema aqui. O problema é que as comunidades, quando elas existem, elas mais são clube. Ou quando elas existem, elas são mais tradicionalistas. E as comunidades ultra-ortodoxas ou religiosas são muito fechadas e não abrem as portas. Essa é a realidade, seja em Portugal, seja no Brasil. Então, muitas dessas pessoas se preparam, se qualificam e vêm para a terra de Israel. E aí o processo começa a andar. Isso até serve como uma inspiração. A gente vê que muitos países, como na próprio Portugal, próprio Brasil, muitas pessoas estão querendo vir para Israel para abrir um processo de conversão. Para mim, eu acho a melhor coisa, sabe por quê? A gente passa por um problema muito sério aqui em Israel. Falta de judeu, ou falta de pessoas que têm alma judaica. Não é que não exista, tá aí, vocês são a parte da que é verdade, que vocês existem. Se o país, isso é uma forma que eu penso, se o país fosse um pouquinho mais atencioso com a questões de pessoas sérias para vir morar em Israel, fizesse um programa, como fazem para russos, ou até mesmo os etíopes não. Os etíopes, eu trabalhei com os etíopes faz esse ano, ano passado, no calendário judaico, eu vi um povo muito disciplinado, um povo muito sério, um povo muito honrado. Mas o único problema deles, infelizmente, são negros e o país, a maioria ainda tem a discriminação. Infelizmente, isso existe aqui em Israel, acho que nas Sefaradi. Então, eles preferem trazer 1 milhão de russos, que hoje já está na terceira geração, e a gente viu o que aconteceu semana passada, de traidores para o Irã. Mas isso é um problema que a gente vê aqui em Israel, pessoas que têm cidadania, são israelenses, mas não têm amor pelo país. Né? No caso dos árabes, a gente vai ver drusos, e também beduínos, que têm comunidades que não têm mulheres, tem mais homens. O que que eles fazem? Eles, o país, aqui em Israel, as leis de imigração são muito complexas, né? Então, um israelense, às vezes, para poder casar, ele precisa ir para fora, casar no civil, geralmente em Chipre ou na Europa, e aí a mulher dele, que não é judia ou não é drusa nem árabe, eles têm a licença de poder entrar em Israel, e aí ela se converte ao islamismo, e aí ela pode viver. Isso é na teoria. Porém, muitos dos drusos e dos beduínos não fazem isso. O que que eles fazem? Veja bem, beduíno, ele não é, ele não é ocidental. O ocidental casa com uma mulher. O beduíno pode casar com 5 mulheres. Hoje, tá, gente? Preciso vocês entenderem. Então, nem todas as Desculpa. mulheres ocidentais querem assumir isso. Então, o que que eles fazem? Eles vão para a faixa de Gaza, eles vão para o Jenin, para Tucarem, onde tem a situação indefinida dos palestinos, e casam com as mulheres. E trazem elas para viver em Israel. E elas recebem uma permissão para viver na terra de Israel. Elas não recebem cidadania. Eles recebem tipo permanência, tipo como nos Estados Unidos o Green Card. Né? Depois vai ser cidadão se aplicar para as leis. Aqui em Israel não vão dar. E aí, os filhos dos beduínos, quando nascem, eles nascem como cidadãos israelenses. Aí está o problema que a gente vai ver o que aconteceu hoje. 35 pessoas mortas, um árabe israelense. Geralmente são as mães palestinas que já nascem com aquele washing hair, cabeça lavada, né, lavagem cerebral.
e aí ele vai entrar e vai fazer os atentados, né? Então, o Estado está discutindo, naturalmente, a pessoa que vai fazer um atentado, matou ou não matou, ele é eliminado, ele tá criando, é um terrorista, né? Mas a pergunta é se vai criar leis para expulsar as famílias, a família dele, né? Da terra de Israel. Alguns do parlamento dizem que tem que expulsar e mandar essas pessoas sair do país. Aí, geralmente, a gente vai entrar na lei internacional que são refugiados. Para onde que eles vão? No Brasil, vão para a Europa, não vão para a Jordânia, não vão para o Irã, eles vão para a França, eles vão para esses países, porque eles dão visto de são refugiados, né? Então, esse que é um grande problema, que a Europa hoje vai estar, em 2030, não vai ser Europa, vai ser um país árabe. A gente já vê É, aí há muito tempo. Camilo, sim. Mas voltando aqui, eu acredito que a existência do Estado judeu depende também dos convertidos. Mas como é que é a classe dos convertidos? Como é que a gente vai capacitar? Para você dar uma cidadania, e já aconteceu, eu posso falar com um exemplo, minha experiência no Brasil, há uns 20 anos, terminou ano passado, não tem mais isso, comunidades em São Paulo, tradicionalistas, que as pessoas viam, pagavam 10 mil, 15 mil, 20 mil por um programa, tinha 2 aulas semanais, estudavam 9 meses. Eu conheço pessoas aqui mesmo do grupo que fizeram esses tipos de conversão, e faziam aliar. O Estado reconhecia, porque a mão de obra era muito escassa. Só que essas pessoas não tinham o Yiddishkeit. Eu acho que eu já falei essa palavra para vocês. Yiddishkeit é em Yiddish, tá? Eu aprendi isso na Polônia. Significa herança judaica. Em Yiddish significa Yiddishkeit, a herança judaica. A tradição, tá? O amor à Torá, ao povo de Israel, a cultura, até a terra de Israel, todos esses paquetes que ou você adquire dentro da comunidade que você frequentou, ou você vai fazer um processo e só vai sair dele no Brasil 10 anos. Por isso demora muito tempo. E começou a criar uma fábrica de cidadãos, que as pessoas já diziam, olha, você vai pegar a cidadania, mas você sabe que se chegar em Israel vai ter que fazer uma conversão pela Rabanut. E aconteceu que há uns 6 anos começaram a surgir rabinos que não eram rabinos, entende? Pessoas que estudaram um tema, emitiram um diploma, rabino, tal, tal, e dali ele começou a enganar pessoas mais simples no Brasil. Pessoas vendiam casa, terrenos, e chegavam no Ben Gurion. Quem conhece Israel sabe o que eu estou falando. Chegaram de mala em cunha na imigração. Imagine, na imigração de Israel, você chegar de mala e cunha com crianças pequenas, ou nossa, a imigração diz, o que você está fazendo? Não, porque o rabino tal pediu para vir, para a gente viver na terra de Israel. E aí a imigração deportava. E as pessoas, 10 anos, não podem pisar na terra de Israel. Ou seja, nunca, né? Se não tem um bom advogado, não tem uma outra situação, não entra. Então, essas pessoas eram enganadas. Ou conseguiam entrar, ou quando entravam com visto de turistas, aí conseguia tentar abrir a pasta na Rabanut, ou não, ficavam ilegais. Muitos casos ficaram na região do sul de Israel. O Rabanut certamente fechou as portas para essas pessoas, e não duvido que sejam pessoas sérias, tá? Mas as outras pessoas que vieram
de uma forma legal, a primeira coisa que elas podiam fazer era uma conversão alárrica e nunca fizeram, e nem fazem. Né? Dentro das suas comunidades no Brasil, eram muito mais religiosas. Chegou em Israel, a primeira coisa que foi fazer, tirar kippá, viver uma vida israelense, né? Fazer carnaval e churrasco no Shabat. Isso acontece, tá, gente? Eu não estou sendo demagogo, estou falando a realidade. E quem são os brasileiros? Aí começaram a fazer um estudo, dizendo, nossa, as pessoas se converteram. Mas como é que se converte fazendo isso? O que aconteceu? Foi vetada essas conversões, não são mais aceitas. E é prejudicar as pessoas que são sérias. Mas as conversões eram Massoroti, tudo num Baruch Hashem. Por isso que eu falo que um processo depende muito do aprendizado e do rabino, mas mais da pessoa. Porque se você... é, a gente... Eu geralmente tenho muitos alunos, tem muitas pessoas que eu ensino, pessoas particulares, pessoas que me procuram, então meu tempo às vezes é muito curto, principalmente no domingo. Então, mas cada aluno que eu tenho, eu tento sempre conversar, sempre trazer um outside, a realidade, tá? E acredito que muitos rabinos das realidades da Galuta não conhecem o processo, eles não sabem como trabalhar com o Guerim. Porque, embora as comunidades todas, seja do norte ao sul, Portugal, Europa, Argentina, elas são assimiladas, gente. Assimilação é um fenômeno natural, tá? Não teoricamente não era para ser, mas é um fenômeno natural. Muitos são assimilados. E o que que é uma sinagoga hoje na Europa? O que que é uma sinagoga no Brasil? O que que é uma sinagoga, com raras exceções? Um clube. Um clube que eu vou, talvez assistir o Razan, que vai rezar bonito, talvez eu vou sentar do lado do meu amigo que eu gosto de falar de negócios. Acho que daí está correto, né, o nome Beit Knesset, Casa da Congregação. É um lugar que a gente vai interagir. Aí depende da liderança religiosa. Né? Quando o rabino traz Torá, traz o povo sair um pouquinho do lado social e entrar também no lado da Torá, a comunidade balanceia. Por que que eu falo isso? Hoje, talvez a gente comece um novo ciclo que vai depender mais de vocês. Para muitos aqui que estão nesse grupo, vai fazer um 360 na vida. Alguns vão vir para Israel, outros vão sair de seus países para outros lugares. Então, há uma expectativa, há uma nostalgia. Mas eu também preciso dizer para os senhores que tudo é possível, até as coisas não muito boas. Então, a gente sempre costuma dizer que a gente tem que pensar, começando, o Rabino Boaz me ensinou isso. A gente pensa um pouquinho como é que é o plano B. Se não for, como é que eu vou psicologicamente me adaptar? Como é que vai ser a minha realidade? Será que esse é o caminho que eu vou seguir? Será que é o judaísmo? E eu tenho amigos aqui que tiveram não o plano B, C, D, E, acho que tem todo o alfabeto, né? Mas eles não desistem, né? O brasileiro não desiste nunca, né? Então, mas se não morre, fica forte. E é isso que a Kadosh Baruch Hu quer, que a gente fique forte, porque depois que a gente consegue, é uma das coisas que a gente soa. Então, não pense, poxa, mas tem um russo que não cumpre Shabat, está comendo porco em Tel Aviv ou em Haifa. Tudo tem um porquê que a Kadosh Baruch Hu colocou. Entende? Talvez a pessoa que não conseguiu ainda é porque ela tem que fazer um tikkun, não para ela, mas para os outros. Talvez ela é uma luz onde ela está que só tem escuridão. Aí as pessoas pensam, poxa, tá vendo ele?
Está tanto tempo lá, sofre o Brasil um cachorro, mas ele é um tzadik, um Kiddush Hashem. Então, acaba tendo respeito, né? Eu tenho um aluno, ele não está aqui no grupo, ele é de São Paulo. Ele mora em São Paulo até hoje. E eu sempre falava para ele, você chegou a ir para a sinagoga? Você chegou a falar com o rabino? Ah, mas toda vez que eu vou falar com o rabino, ele não me dá muita atenção. Como é que você se apresenta com o rabino? Ah, eu vou maluquete. Eu vou com o meu boné para trás, eu vou com a minha calça rasgada. Em tudo na vida, gente. Seja no trabalho, seja na vida pessoal, também a gente é o que se apresenta. Eu estava com uma camisa totalmente feia, cansado, porque passei o dia todo andando, fazendo as coisas. Eu disse, não, agora eu vou dar aula, vou ter que botar uma roupa, uma camisa mais limpa, mais organizada, para que possa me apresentar para os meus alunos. Então, no nível da Torá, a gente também tem que saber como se apresentar. Porque, querendo ou não, esse é o mundo que a gente vive. Se a pessoa se apresenta muito simples ou bagunçada, fora do ambiente que é o ambiente que ela está querendo entrar ou ela faz parte, ela tem que fazer parte. Por exemplo, se eu fosse do ambiente racístico, eu estava de peiota, Straumer, eu era rabado, eu tinha aquele chapéu todo, que é a realidade que tem aí em São Paulo, a realidade em São Paulo, em Portugal não, eles são mais... O judaísmo em Portugal quase não existe. Está melhorando, mas está tá caminhando. Então, é isso que eu queria falar com vocês. Eu tenho muito orgulho de todo mundo aqui. Eu acredito muito em vocês, na capacidade de vocês e que vocês vieram numa hora boa para mim. Até mesmo quem retorna. Porque se retornou é porque eu vejo bondade. Às vezes eu puxo no. Quem me conhece sabe como que eu brigo. Brigo pelos meus alunos. Às vezes, quando eu sinto alguma coisa, vou lá, mando uma mensagem: vem cá, precisamos conversar, não desista, porque nem todo mundo, pense bem, nem todos os rabinos, somente em São Paulo, e fora de São Paulo, é um trabalho. Recebo proposta para trabalhar no Canadá, ou na Europa, ou até mesmo no Brasil. Mas se eu for rabino lá, eu vou ter que fechar esse canal com vocês. Porque eu vou ter que viver 100% da comunidade. E o pior, eu vou ter que engolir sapos e sapos, como é que tá? Sapos, eu esqueci em português, sapos e lagartos. Porque é profissão. Tem muitos lugares que você tem que. Eu tenho um amigo meu que é rabino no Peru, Simantov, o nome dele. Ele estava querendo vir cobras e lagartos, obrigado, sapos também. Ele teve que assinar um contrato que é proibido dar aula fora, pessoas fora da comunidade, pessoas que têm que se converter têm que passar pela comissão do comitê, e vai em frente. Eu poderia estar fazendo isso, mas não ia ser eu. Então, por isso, eu sou um rabino alternativo. Por isso, eu não fui ser rabino no Brasil, fui rabino em Portugal. Não foi uma das melhores experiências, além dos meus alunos, que até hoje tenho aí, e estão aqui seguindo alguns. Eles sabem muito bem que em Portugal, o presidente da comunidade, muitas vezes, o senhor é pago para ficar na comunidade onde o senhor está certificado, mas eu não estava trabalhando no meu período. Não pode trazer ninguém para a sinagoga, não pode fazer isso, não pode fazer. Mas, poxa, eu sou o rabino, eu estou testando a pessoa. E eu tive um mérito, uma dessas pessoas que foi fechada as portas, não deixaram rezar. Como eu falo, se uma comunidade fechou a porta, não fica triste, gente. Vai lá e bate na outra porta. Se não abriu, vai ter uma janelinha, e nessa janelinha você vai entrar. Hoje essa pessoa é judia, mora nos Estados Unidos e vai casar. É judeu e vai casar. Então, vocês precisam não ficar pensando, que linha.
o rabinato, o rabino Horowitz, o rabino Suíça, que é Dayan. Não, a conversão é um tema, a gente não tem papado, no judaísmo não tem papa, tá? Não tem a estrutura da Igreja Católica, que tem uma hierarquia. No judaísmo tem a Halahá, que é acima de tudo isso. E a Halahá é quase a Constituição dos Estados Unidos, né? Quem conhece um pouquinho da Constituição americana, acho que é 14 leis, desde 1700 alguma coisa, até hoje. Então, a gente tem 603 mitzvot, a Halahá está aí, a gente tem as halahot. Então, a gente tem que seguir as halahot. Então, o critério de uma conversão é todas as ortodoxas têm que seguir o critério. Seguiu, legal. Agora a gente vive num mundo politicamente, onde existe política. Então, nenhum rabino ortodoxo vai dizer tua conversão não é válida. Ele não é louco. Porque se ele falar isso, ele vai ter que assinar. A pessoa vai dizer, então escreve aqui uma carta que você não reconhece essa conversão e que eu não sou judio. Ou eu não sou judeu. Se você passou por um tribunal ortodoxo que é reconhecido na terra de Israel, não para aliar, mas perante os rabinatos, a conversão é caché. Agora, o resto é política. Veja bem, a tua conversão não é que não é válida, é porque no grupo tal a gente acha que não está preparada. Aí já mudamos de assunto. Aí a pessoa vai lá em Benebrak ou vai em Londres, que eu... Gente, até é muito bom e interessante vocês saberem. Existe Beidin em Nova York, existe Beidin em alguns lugares na Europa, existe Beidin na Inglaterra e existe Beidin na Austrália. Brasil não tem, Argentina não tem, ortodoxa, tá? Aí o resto é tudo Estados Unidos. Existe Beidin que são reconhecidos pelo Estado de Israel, existe Beidin que não são reconhecidos pelo Estado de Israel para aliar. Essa é a diferença. Mas, hoje em dia, como eu falei, como eu comecei, o Estado de Israel precisa de judeus. A gente, no Beidin lá de Gush Etzion, onde eu tenho trabalhado há muitos anos, tem o Giuk Alahá, que é uma instituição que ajuda israelenses que casam com pessoas que já estão legalizadas. Você lembra que eu falei que um israelense vai lá para fora, casa com uma não judia, ela pega a identidade, fica aqui? Ela é um procedimento. Não tem casamento civil aqui, tá? Mas quem for cidadão israelense, for casar com uma não judia, é uma brasileira, uma argentina, uma americana, ele pode pedir um visto especial para ela, ela vai entrar, e ela vai receber uma situação, só que ela não pode fazer conversão pelo Estado de Israel, ela tem que ficar 2 anos com visto de residência. Isso não quer dizer que ela não possa fazer uma conversão privada, particular. Então, ela pode ir para Benebrak ou pode ir para Gush Etzion. A maioria das pessoas fazem isso. Se ela estiver preparada, se ela quiser se converter. Então, geralmente, muitas das pessoas que estão fazendo conversão lá com a gente são mulheres ou homens que vivem com cidadãos israelenses que já passaram por um ano estudando com rabinos, fazem conversão e aí casam conforme a Halahá. E aí terminou o período de 2 anos, ela pode ir na Rabanut. A Rabanut faz assinar a conversão que ela fez em Gush e aí reconhece esse casamento. Na Teudat Zehut dele vai estar como Nissuim, casado. Tá? E se ele se divorciar, vai estar Garush, divorciado. E ela fez uma conversão no tribunal particular. Então, o Estado não reconhece pessoas que fizeram conversão aqui, turistas que fizeram, por exemplo, uma brasileira veio para Israel, fez uma conversão particular com a gente, e aí ela quer ficar na terra de Israel. A gente, no Beidim, fala, olha, essa conversão não dá direito a aliar.
não dá direito a aliar. Porque geralmente a mulher já quer ficar ali. A pessoa quer ficar ali. Não, a pessoa tem que ir embora, voltar para o Brasil. Aí ela vai ficar dentro de uma comunidade 9 meses. Aí vai ver se a agência judaica vai aceitar ou não. Política. Geralmente, o pessoal, a agência judaica aceita, faz vista grossas e aceita e faz aliar. Mas tem rabanut, tem conversões, principalmente em Nova York, que são reconhecidas pelo Estado de Israel. A pessoa faz a conversão com ele, depois de 9 meses, pode fazer conversão, pode fazer aliar sem nenhum problema, porque é reconhecido. Não só em Nova York, como em alguns lugares na Europa, tem uma lista que vai fazer isso. Mas para chegar nesse meio, nem precisa combina, rabinos que falem, indiquem, não é uma coisa muito fácil. Eu não sei por que eu estou falando isso, mas eu acho que é importante a gente falar, porque é muitas informações e a gente vem daquele princípio, a Havat Etageh, ame o convertido, ame o órfão e ame a viúva. Na época de Mashiach, as almas elas vão voltar, ou, ou elas vão descer, as almas nobres. E eu sempre falo que um convertido é uma alma nobre, a alma nobre. Mas essa alma precisa instruir. Então, cabe aqui o meu papel, não como papai, cabe não como pai, mas para instruir. Nossa primeira aula após o período das Raguins, eu queria desmistificar algumas situações, seguindo o tema de aula. Quando uma pessoa está doente, tá? Uma pessoa está doente, a gente tem que entender o que é estar doente. E como a gente deve, como comunidade, como se deve fazer com aquela pessoa que está doente. Como vamos falar? Não é a questão da doença, mas também em situações de perigo. Tá? E aí a gente vai entender como é que a gente deve se manter. Deixa eu só tentar achar a página da explicação para não pular muito o meu raciocínio. A gente reza pelo nome do pai ou pelo nome da mãe quando uma pessoa está doente? Alguém sabe me dizer? Nome da Da mãe. mãe. O nome do pai. Em nome do pai. É da mãe. Da mãe. Tem nome Da do pai, mãe. do filho, da mãe, Ah, não, essa não. do espírito? Aiwa. Não, Ai, não. Quando eu estava doente, eu falei para um rabino, ele pediu o nome do meu pai. esse rabino era o que usava assim ou era Ashkenazi ou Sefaradim? Ah, Ele é rabado, ele Ah, e é um grande Rav Shimon. Rabad é o Rav quê? Shimon. Sefaradim ou Ashkenazi? Ou é Rabad? Nunca perguntei para o Rav Shimon, Brandy. Mas com o sobrenome Brandon, o que você acha que ele é? Lá do Nunca Trieste perguntei. ou lá do Marrocos? Eu sou, olha, eu sou tão assim com o Rav Shimon, a Aríbica sabe. Não sei, eu Olha, vou falar Rav eu Shimon. acredito Não como é o, sefaradi. o Rabino Baruch Abuhatzira pediu a Misheberá para mim, né? Então é pela mãe. Tá, vamos desmistificar aqui, gente. Eu sei que essa aula é uma aula que tem muitos times diferentes. Tem a bancada Sefaradi, que é a mais forte, é a mais bonita, e tem a bancada Ashkenazi, que também vem com seu valor. Mas o Rabino aqui é Sefara. Vamos lá mudar como é que é o correto. Quem é Ashkenazi vai pelo pai, mas nem todo mundo. Lembre-se, o Rabada é uma Hassidut Ashkenazi, não é uma Hassidut Sefaradi, porque no Brasil, o Sefaradi não existiu o Hassidut. Tá? Hassidut, conforme aquela aula que assistiu, é umas vertentes
do mundo Ashkenazi, tá? E o mundo em si da Hassidut vai criar várias Hassiduts, e a maior é o Rabat. Mas algumas partes do mundo Ashkenazi, eles pedem pela mãe. Tá? Agora vamos lá desmistificar essa coisa para que a gente possa entender. No Shabat, quando a gente vai em Shaharit, o Sefer Torah vai sair do Arão HaKodesh, o líder religioso, o Gabai ou o Hazan, ele vai chamar uma pessoa que vai segurar o Sefer Torah, ele vai lá para frente, e aí todo mundo vai para acompanhar atrás, e aí fica aquela correria de botar o nome de uma pessoa, né? Geralmente ele tem uma listinha com o nome das pessoas doentes, isso no mundo separadista. Acho que nós também tem essa situação. E aí a gente acrescenta um nome, tá? Mas eles fazem a Misheberá. Vamos falar junto? Misheberá. Mexer. Misheberá é abençoar. Tem a Misheberá para os doentes, tem a Misheberá para a pessoa em si, tem a Misheberá do exército do Estado de Israel, do Kahal, tem Misheberá, bênçãos e bênçãos e bênçãos. Mas da onde saiu a primícia de uma pessoa doente rezar? A gente reza botando o nome da mãe. Surgiu do Salmo 86:16. E o Salmo 86:16 vai falar: manda a salvação pelo mérito da minha, porque sou filho de uma virtuosa. Por que o rei Davi está falando isso? Por que ele está rezando isso? Vocês se lembram, cadê a Rita? Cadê a Rita que chorou nessa aula? Rita, você tá aí ou pulou fora? Acho que a Rita saiu, cara. Pulei fora não. Eu tô com. O senhor, eu falei, eu tô com meu pé estropiado que eu tô mancando. Ah, Refuah Shelemah. Então vamos fazer Refuah Shelemah Obrigada. para Rita ficar boa. Rita, Olha, você lembra da eu aula que a gente teve da mãe do rei Davi? lembro, a minha irmã melhorou. A minha Refuah irmã Shelemah. melhorou. 80%. Que maravilha. Juliana, você lembra dessa aula? Lembra? Lembro. Lembra? Como é que é o nome da mãe do rei Davi? Eita, agora. Ah, Hã? Peraí. ai, Deixa eu ver se eu lembro. Dina. Não, não é Não, Dina. Ninguém- não, não, não. Eu lembro da Poxa, história. Que Pera, você não o... sabe, Rita, segura. Alguém sabe qual é o nome da mãe do rei Davi? que pergunta. Eliora? Não, não é Eliora. A gente falou. Ruth é a avó, né? Ruth é a avó. É a avó. Ver se eu lembro. Hã? Faltei essa aula do senhor, Faltou, foi uma aula muito bonita. Rabino. Quem lembra dessa aula? Alguém Eu daí? lembro, Rabino, mas eu não estou conseguindo lembrar o nome. Você lembra dessa aula? Foi ano passado. Eu lembro. Netizebet. Netzabé. Ai, Netzabé. não sei falar direito. Netzabé. Eu fico com vergonha. Netzabé. Netzabé. Ela era mãe do rei Davi. E alguém sabe me explicar o que aconteceu? Alguém sabe explicar para a turma aqui o que aconteceu? Alguém lembra? O que aconteceu com essa mulher? Ela tinha suspeita do rei Davi de ser filho bastardo, né? Então ela era halalá, Isso. Isha halalá. Aí o senhor contou a história. Sabe o que é Isha halalá? Vamos falar junto. Isha halalá é uma mulher suspeita de traição. No templo,
E no tabernáculo, quando uma mulher, minha irmã acabou me ligando, eu não consigo. Botar aqui, quando isso aqui vira, eu não consigo. Pronto, aqui. Isha halalá, quando uma mulher era acusada de traição, eles traziam as cinzas da pará do mar, da vaca vermelha, botavam em água e ela tomava. Alguém sabe disso? Alguém lembra disso? Sim, Eu lembro, aconteceu, O que eu Não acontecia lembro. com ela? sabia. O que acontecia com aconteceu ela? alguma coisa com a pessoa se ela fosse culpada. Eu não me lembro Ela se era a morria, fé, ela Ela morria, abdômen. morria, Morria. ela morria. ela Se Se ela ela morria, fosse fosse culpada, culpada, ela morria. morria. né? Se ela não morria, ela não era culpada. A Guimarães vai também trazer um outro exemplo, que duas irmãs gêmeas, que eram casadas e uma traiu o seu esposo. E ela ficou grávida. E o esposo estava desconfiado que ela tinha traído. Então, o que que ela foi falar? Ela falou para a irmã gêmea, disse assim, olha, elas eram gêmeas idênticas, tá? E aí ela falou, tu vai no meu lugar. Elas se vestiram identicamente, deram um abraço, e aí viraram. Aqui não tinha feito relações proibidas, foi no lugar daquela que tinha traído. Ela tomou as cinzas, não morreu. E na volta, ela encontrou com a irmã toda feliz. Ah, que legal! Tô viva! Ele não descobriu. Aí ela pegou e deu um beijo na irmã. E nesse beijo, tocou nos lábios. E um pouco da saliva dela tocou na outra e a outra morreu. Ishak halalá. Daí a gente vai aprender, tá bom? Agora, por que que não foi feito isso com, como é que é o nome da mãe do rei Davi? Não estou, Netzavet. sabe? Por que não foi feito com ela a mesma coisa? Porque ela não era culpada. Rabino, existem muitas possibilidades. Uma, porque Vamos já ver tinha todas. desconfiança que o casamento dela com o Jessé, que era o pai do rei Davi, era um casamento inválido. Existia uma insegurança sobre isso. E é Cadê os baseado nisso, likes? Cadê os likes os curtindo? rabinos resolveram, naquela época, não submetê-la a esse tipo, a isso. Olha, Porque eu achavam que gostaria de ter poderia um ter um filho assim. resultado. Hoje você está radiante. Nem tanto, mestre, nem tanto. Captei vossa mensagem, divino mestre. Maravilha! Gente, a gente tem que pensar, tem que analisar e tem que conhecer nossa Torá aqui do chá. Então a gente já tirou a mãe do rei Davi dessa situação. Então, agora vamos voltar para Mexeverá. Depois que tudo que essa mulher sofreu, que não tiveram provas que ela era uma mulher halalá, Isha halalá, o Ishai, que era um tzadik, e o que mais pesou não foi o próprio Ishai, foi os filhos de Ishai. Mas até que não nascesse a criança, né? Sabe o que pesa mais? Quando a escrava, antes do nascimento, era Gingerella, era ruiva, ela não vai, e Shai pensa que vai dormir com ela,
e ele dorme com a sua própria esposa porque ela dá uma bebida forte para ele. Então, a cabeça de Chá ele está tendo relação com a concubina. Então, o que a gente pensa vai trazer para os nossos filhos. Por isso, quando a gente está fazendo relacionamento com nossas esposas, o homem deve pensar na sua esposa, tá? Tudo com o que do chá. Porque se não tiver que do chá, a criança vai nascer com a cara de uma outra situação. E ele pensou na escrava. Quando nasceu a criança, nasceu o Dindi, nasceu o Ruivo. Só que tanto Ishai como Netzavé eram morenos. Todo mundo olhou assim e disse: Aiwa, coçou a cabeça. Tá aí a prova. O que os irmãos do rei Davi queriam fazer? Matar. Eu contei o salmo, vocês sabem disso, eu já contei essa história. E aí, o que eles fizeram? Já que não podiam matar, vão mandar ele para um lugar distante, onde as bestas e as feras vão matar ele. E aí, se matar um leão, um urso, aquela área de Betlehem, Ad Hebron, era uma área tipo África, né? Aquele período, tinha muitos animais selvagens. Não é como hoje. Os animais que estão lá são diferentes. Os bons entendedores sabem o que eu estou falando. Tem muitos árabes, não. É, e eles mandaram. Eu disse, não, vou matar. Eles matam e a gente não fez nada. Decisão de Hashem. E foi nesse período que o rei Davi compôs vários terrilinhos, vários salmos. Mas quem sofria mais era a mãe dele, porque sabia a verdade. Ela não traiu o seu esposo. E a saga demorou quantos anos até a verdade vir à tona? Alguém lembra? Alguém lembra dessa história? Foi tão boa, vocês esqueceram. Vou ter que dar essa aula de novo. Quando o profeta 22. Samuel, Hã? Quando o profeta Samuel, Profeta Samuel, mas demorou 22 anos. sim. 22 anos sofrendo. E aí, quando o rei Davi já era rei, estava fugindo do rei Shaul, ele estava numa situação de perigo, ele pediu pelo mérito da mãe dele, que aguentou tudo calado. Então, os nossos sábios, no Talmud de Babel, vai decretar numa Sechet, no Tratado de Shabat 66b, que pelo mérito do nome da mãe, a gente consegue resgatar a pessoa. Por isso, a maioria dos Sefaradim bota o nome da mãe em perigo. Tanto Askenazi como Sefaradim. Mas o Sefaradim, o Ashkenazi só vai botar o nome do pai quando a situação está mais ou menos. Quando a situação está muito grave, aí eles trocam o nome da mãe. Ou trocam o nome da pessoa. Ou acrescentam um nome extra. Por exemplo, agora, eu tenho uma amiga, ela é casada com o meu irmão israelense. E ela está com câncer. O nome dela é Dina Bathaya. Não, Dina Haya Bat Miriam. Batsara, perdão. Por que a gente bota Sara? Porque Sara é a primeira matriarca. Ou Ben Abraham Avinu. Quando a gente coloca esse negócio é porque a situação é muito difícil. Agora, foi acrescentado o nome dela Haya, que ela tem a vida. Ela já está no 4º tratamento de quimioterapia.
6 crianças pequenas. E um tratamento desse é quase 100 mil reais. 100 mil shekels. E como eu acredito muito nos milagres, a gente pode dar cura completa e forte para Dina Bathaya. Dina Raya Sara. Porque quando a gente estuda a Torá e dedica a aula para a saúde de uma pessoa, a pessoa fica curada. A não ser quando chega a questão da hora da pessoa. Então, a gente aprendeu aqui se é sefaradê ou ashkenazí. Agora, se um sefaradê vai ter costumes ashkenazí, a gente precisa ver se é realmente sefaradê. Ou teve influência dos rabinos ashkenazí. Por exemplo, eu fui formado em escolas ashkenazí. Toda minha formação rabínica são ashkenazí. Porém, não deixei de ser sefaradí. Mas o meu papel aqui é explicar a Allahá, né? Explicar para vocês. Não é para criar polêmica, gente. Faça shalom. Né? Cada um segue o costume da sua comunidade. Mas o importante, às vezes a nossa própria comunidade não tem o conhecimento, né? Então, cabe aqui eu explicar. Magno, você tem perguntas? Rabino, em algumas situações, por exemplo, quando você vai dar Me uma chuverá. tzedaká, uma Aham. tzedaká para alguém, né? E eu, por exemplo, tinha o costume até agora de eu dar tzedaká e eu lembrar. Essa tzedaká eu estou dando em homenagem ao meu pai e tal. Eu falava o nome dele completo, falo o nome dele completo. E digo que ele é filho do meu avô, porque um rabino me orientou isso. Então, o senhor acha que é mais potente eu dizer que ele é filho da Não, minha não, não, avó? não. Isso é para uma pessoa doente. Ah, Se só para pessoa doente. uma Quer dizer, pessoa que já não está mais nesse não plano, tá. volta tudo Ok, ok. ao Era Cleralé, essa só essa. Ok, né? obrigado. Era só A essa a minha gente só dúvida. está tentando salvar aquela pessoa de uma Sim. situação mais complicada. Vamos Uhum. lá agora. Ok. Deixa eu só mostrar uma coisinha bem interessante. Mishverá, a gente vai ter diferentes informações. Eu vou pegar aqui um segundo. Esse aqui é um livro do Gabbai. Aqui tem todas as berahot do mundo Ashkenaz. E é muito útil. Tem a berahá, as mishberot da semana, do Shabat, dos, dos Haguins, do Yom Kippur, quando nasce uma criança, quando morre alguém, as orações, tudo um guia de orações aqui. Oração para um rabino, oração para o primeiro-ministro, um rei, todas com uma pessoa que morreu em um atentado terrorista, um aleno, um Kadish, quando alguém termina de estudar. Isso aqui é maravilhoso. Tá? Muitas comunidades Ashkenazi têm, tá? Só que esse aqui é Ashkenazi. Eu tenho ele porque eu uso muito eles. Os sefaradi, eles têm nos seus sidurinhos, seus costumes. Só que, como eu falei, cada um tem seu costume. O sefaradi e o ashkenazi. Mas também, dentro dos minaguins, dos costumes particulares pequenos, a gente vai ter também o Nusa, o costume italiano. E no costume italiano também tem orações muito interessantes. E eu queria trazer para conhecimento da sala, né, como é que se vai fazer a Mexerá durante o Ashkenazi e Sefaradi. E vocês vão notar a diferença. Mentira. Só um minutinho. Aqui, achei. Bom, eu vou começar com o Ashkenazi, depois eu vou para o Sefaradi. Só botar aqui na página para vocês poderem entender. Aqui, caiu certinho na página.
Uma pessoa que vai rezar com uma pessoa que é Ashkenazi, ela vai fazer uma Mishiverá em Shabbat. E eu vou fazer essa oração para as pessoas que estão doentes. Aí, quem quiser, fala o nome da pessoa que está doente, aí já entra na questão das Mishiverot. Primeiro começa dos homens, depois das mulheres, nunca juntos. Mishiverá Rabotenu Avraham, Yitzhak veYakov, Moshe veAaron, David Shlomo, הוא יברך ירפא את פולנים. משה, Yitzhak Daham ben Sara, tem primeiro homens. David, Skif ben Mazal. בעבור שביתן צדקה, בעבור שכם זה הקדוש ברוך הוא, ימלא רחמים, יעלה ברחמה, ואופה וזחזיקתו, והיסו שלו והמרה, רפואה שלו מהשמיים, לבנה עברה, וישא בגידיו, בתור שני עולי ישראל, רפואת הנפש ורפואת הגוף, שבת היא עולם מקור, הרפואה וקרוב לבוא שחטא, בגסמה וקרוב ונאמר אמן. Esse foi as orações dos homens no Nussa Ashkenazi. No Nussa feminino, a gente faz assim. Misheverach Avotenu Avraham, Yitzhak veYakov, Moshe veAaron, David Shlomo, הוא ירפא את החולות. Minha mãe, Miriam Bat Dina. Dina Raya Bat Sara. Alguma mulher? Rita. Se puder fazer, porque eu tenho uma lesão no intestino, mais um órgão com as minhas doenças. Elaine Cristina Fusat. Elaine Cristina Fusat. Rita. Leide Zeitune. Leide Zeitune. Ruth Mazal. Batsara. Alguém tem mais outras pessoas que precisam fazer tefilá? Aproveita, de graça. Baruch Hashem. ייתן צדקה בעבור שעזר והזה הקדוש ברוך הוא. שעזר הקדוש ברוך הוא מלא רחמים ואלה ורחמה ויפה והזה וכתב ושלח לה רפואה שלמה ייתן בשמיים וכל יהיה וכל יהיה וטובו שאהבו לישראל רפואת הנפש שרות הגוף והיא מלכות ורפואה רפואה יבוא שאתה בלס בזמן קריב יראו אמן. Essa aqui é a Berahá Ashkenazi. Olha como é que é a Berahá, a Misheverá, no mundo Sefaradi. Para uma pessoa que está doente no mundo Sefaradi. Misheverá Avotenu, Hakedushim, Betehorim, Avraham, Yitzhak, veYakov, Moshe veAaron, David, Shlomo, יברך החכם או הבחור, התלמיד, o estudante, והנהגיר והחתן, o noivo, ושם טוב, aí fala o nome da pessoa, Davi ben Skif ben Sara, בכבוד, דוד סקיף בן שרה מלא דעלמה, יברך יתן זכן איתה, ישמע קול וכל צרות וישלה ברכה, והצלחה בכל מעשה ידם, וכל צרה ונזקן ואצלה, ויהיו בעל דבריו כמו שמו, ומלא כל משלאות, ליבו וטובו והזכר, מעט טובה, ושמואלים ולא השפש לרצלה, וישלח לו רפואה שלמה,
ורחמה ואיבה והסב גידיו ואינה רפנה לו, אינה רפנה לו, אינה רפנה לו. ועצמו וקצה ורצנו ועתן ראשון וזכות התורה תגן דבו דלדו לבתו ועדו כל אשר לא אשתו וכל בניו, se ele é casado, que hiratzon venumar amen. Isso aqui é Mishmerá Sefaradim. Geralmente a gente usa termos da própria Torá. Lembra quando Moshe Rabbeinu rezou por Miriam? Ele falou, Enare fala lá, Enare fala lá, e repete 3 vezes. E na Mishmerá do Sefara, é 3 vezes também que a gente fala, Enare fala lá. Vocês viram a diferença no mundo Ashkenazi e do mundo Sefaradim? São 2 mundos totalmente diferentes. Agora vamos no Nussa italiano, que é dos judeus da Itália. Misheverach Avoteno, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Uyevare, Ribi. Aí a gente fala o nome da pessoa, Bavu, Shelah, Betorá, Shehu, Midá, Zekut, Nefesh. A gente lembra dos antepassados da pessoa, a gente fala. Aí a pessoa vai falar, pela memória do meu avô, do meu pai, vai falar o nome. E depois diz, Kol Matan Megezecha, וכן כמו ישראל וגן עדן, שהוא מגיד, aí a gente faz assim, pergunta para ele, você quer doar alguma coisa? Mataná Bet Knesset, seria isso. Alguma oferta para Bet Knesset? A pessoa fala assim, não, geralmente eles balançam a cabeça. Vechae Kol Bnei Mishpato, que abençoe toda a família, Vechae Kol HaKahal HaKadosh, fazer, que abençoe todo a congregação sagrada, Verzora, Kadosh Baruchu, Ismehu, Atzdechu, Beko, Berechu, em Kol Israel, Benumar, Amém. Ou seja, essa é a Berahá do mundo italiano. Por que eu quis fazer isso? Porque para poder explicar para vocês que cada costume é diferente. Tudo tem bases da Torá. Agora, quem é Sefaradi, usa pelo nome da mãe. E quem é Ashkenazi, em algumas situações, usa pelo nome do pai. Quando está em risco, também vai pelo nome da mãe. Dúvidas até aqui, gente? O que foi Eu interessante? acho que o Nazi sempre complica as coisas, né? Eu acho que Eita, o Nazi depende. Por isso que caraca, sempre é melhor separado. não estou Sempre melhor criando Sinat separado. Rinan, mas é costume. A gente tem que entender que o leste europeu é diferente dos países da Babilônia, do norte da África. Então, é tudo baseado na Torá que é do chá. Eu acho isso muito lindo. A gente não pode dizer que o mundo sefaradi, Ashkenazi, tem 2.000 anos. A gente não pode dizer que essa tradição também não seja, porque tanto o Sefaradi, tanto o Ashkenazi são depois da destruição do segundo templo. A gente tem 2.000 anos aí. Então, cada um foi criado seu costume. O único que é mais parecido, incrível que pareça, que é parecido com o costume do primeiro e do segundo templo, sabe quais são? Os Temani, faz o Temani aí, né? e os italianos. Faz a comissão Temani aí pra gente. Então, é uma coisa constante. Gostaram dessa explicação sobre o Mishaverá? Eu acho que valeu muito a pena, é muito importante para vocês decorarem agora. Senhor. Rav, eu tenho uma pergunta sobre o Eldar Refanalá. Porque quando... Eldar Refanalá. Quando Moshe pede ao Eterno, ele pede por uma mulher. Quando a gente pode usar isso para um homem também? Tem alguma diferença? Lo é ele. E cura ela. E enare fala lá, ela. Enare fala lo, ele. Lo não é não? Não, refana lo. Não, uma frase junta. Refana lo. Na lo. Ok, obrigada.
Senhores, agora a gente vai falar um teminha bem interessante. Eu falo muito de Guiú, mas depois tem o casamento. Depois do casamento, geralmente as pessoas se divorciam. Como é que funciona o divórcio na questão no judaísmo ortodoxo? Como é que funciona? Como é que é? Na hora do casamento, o noivo, geralmente é um noivo virginiano, né? Ele tá amando a noiva, e aí ele vai pegar a ketubá e vai escrever lá $500 000. Essa mulher é a mulher da minha vida. Não, é $1 milhão botar na ketubá. Eu acho que virginiano não faz isso, cara. Só Eu já lembrando que eu sou namorei virginiano, eu acho virginiano, ele difícil não também, era hein? romântico. Nem aquariano. 1 milhão. Virginiano não é É. romântico. Não, sabe por que que eu falo isso? Porque tem umas, algumas sefaradis, tem alguns ashkenazis que tem na ketubá, durante a comunidade, por exemplo, a comunidade Halabi. Se ele é Halabi de origem síria, ele tem na ketubá, um parente, que ele vai fechar lá o casamento 18 mil, mais um parênteses, caso ela não seja virgem, caso ela não crie a expectativa que ele queira, o divórcio, ou que e ele não faz, o divórcio é 1 milhão de shekels, 1 milhão de reais. Tem essas situações no mundo árabe, tá, gente? Por isso, o virginiano Halabi não deve casar com amor e assinar Ketubá com amor. Ele deve pensar como é que é a tradição, né? Porque muito depois de 1 mês, 3 meses ou 1 ano, está pedindo o divórcio. E aí o divórcio... Quem tá na aula, gente? Tá o Diego, o André, a Adriana, o Márcia, a Carla, Magno, o Thiago, Daniele, Bruno, tá todo mundo calado. Edilson, Arão, o Natan, vocês estão aí ou estão estão Aqui. me... Eu, Rafa, tô Eu tô aqui. aqui. Sim, sim. Tô Estamos aqui, por Rafa. aqui, Rafa. É porque eu tô estão aqui também. Estamos todos aqui. fechados no negócio, olha, eu vou pegar no pé. Cadê o Natan? Natan tá aí? O Natan foi sambariló, porque se tivesse ele tava falando. Arão, vamos lá. Casou, se divorciou, depende da linha da pessoa. Se a pessoa fez uma conversão ortodoxa, o divórcio é até um pouquinho mais fácil. Por que que eu falo que é o divórcio mais fácil? Porque a ketubá depende da ketubá que a pessoa assinou. Quando um juiz, um rabino, que estudou as leis do divórcio, do get, e no Brasil tem 3 rabinos que trabalham com isso, um divórcio. Não precisa muito, porque a comunidade não é tão grande nessa questão de divórcio. Eles precisam analisar Ketubá. Eles precisam ver também a situação, se aconteceu vários casos, uma pessoa que é convertida no mundo reformista, fez um casamento reformista com um judeu, e aí ele se separa, aí chega com um rabino, geralmente do Rabado, e ele fala, olha, quero me divorciar dela. Ele vai dizer, você nunca teve casado. Né? Pessoal da CIP que vai casar com uma... Rabino, nessa hora o cara recebeu uma notícia dessa, deve ser a coisa mais maravilhosa do mundo, É né? maravilhosa, né? Mas aí já não tem problema. Agora, se uma pessoa fez uma conversão ortodoxa, e essa conversão ortodoxa é reconhecida no mundo ortodoxo, tem que também ver, tá? A pessoa vai... Primeira coisa que tem que ser feita é ver a teudade e o da pessoa. Ketubá é uma coisa, teudade é uma outra coisa.
Quem foi os rabinos que converteram ele? E a gente vai dar a origem. A gente vai ver quem os rabinos que converteram. Foi um tribunal aonde? Em Nova York, em Londres. Como eu falei, o maior tribunal não é nem em Nova York e nem em Israel. Tá? O tribunal mais respeitado no mundo é na Inglaterra. Quem faz conversão na Inglaterra, nos tribunais ortodoxos da Inglaterra, é mais aceito tanto nos Estados Unidos como em Israel, na Europa e no Estado de Israel. Mas, para poder chegar nesses tribunais, nesse tribunal da Inglaterra, de Londres, então é uma loteria. A pessoa tem que passar uns 10 anos lá dentro da comunidade. Eles não têm convênios, entende? Que, pega um que vem do Brasil e vai lá fazer conversão. Não, não. Eles cuidam deles próprios. Porque o Tribunal de Londres é um dos mais antigos do mundo, que não se corromperam, né? Antigamente se fazia conversão em Londres e no Marrocos, né, no século XVIII, mais no Marrocos. Aí, como no Marrocos foi mais viraram polêmicas, porque faziam Baruch Atah, que bom que tá, Shazam, viravam judias, caso Portugal. A comunidade de Portugal, de Lisboa, na década de 60 e 50, tinha mais homens judeus, tudo de Tanger e Tetuá. Ou eles iam para a Amazônia, e depois não davam certo, voltavam para a Europa, não voltavam para o Marrocos, ficava ou em Gibraltar ou em Lisboa. Só que não tinha mulher para casar. Então, o que eles faziam? Pegavam uma portuguesa, ia para o Marrocos no final de semana, ia no Beidin, ela não sabia absolutamente nada, convertia e trazia para Lisboa. E aí convertiam elas. Por isso dessas conversões deu problema. Por isso as comunidades de Lisboa, dentro da comunidade em si, as famílias são conversões que são alarricamente judeus, mas são pessoas que são mais assimiladas. Ivika, tem pergunta? Rabino, são dois pontos. Tem a situação, porque quem dá o gueto é o homem, né? Aham. E tem a situação que o homem não quer dar o gueto. Aí Uhum. eu queria saber se tem alguma brecha sobre isso e qual é o embasamento que permite que se dê não sei se são chicotadas, se dê uma peia no cara, que eu fiquei sabendo disso esse final de semana. Tem essa. Eu É o behind the preciso desse scenes. embasamento para orientar as minhas clientes, sabe, para elas não se sentirem Não culpadas sentir a quando o cara não quer dar o Se gay. se eles estivessem lá no Queens ou no Brooklyn, quem assistiu aquele documentário, aquele série do Netflix Unorthodox? Não ortodoxo. Você viu que a menina que saiu Assisti, lá de Nova York, vai para a Alemanha, assisti e não gostei. né? Por isso que não teve outra continuação. Mas, enfim, isso acontece muito nos Estados Unidos, tá, gente? A mulher que foge do seu esposo e não, ele dá o gueto, mesmo que ela queira ter o gueto, ela sai com uma mão na frente e outra atrás, sem a guarda dos filhos. E os filhos não podem ver a mãe. Ou se vê, vai para a justiça. A comunidade racídica é tão forte que contratam os melhores advogados e a pessoa fica realmente numa situação muito difícil. Isso acontece nos Estados Unidos, tá, gente? Agora, por isso, quando um homem não quer dar o gueto, a mulher se torna aguná. Aguná é uma mulher que vai aparecer na Torá, na Bíblia, quando alguém vai para a guerra e ele morre e não acha o corpo, né? E aí ela tem que esperar o Beit para dar o gueto. Mas ele não pode dar o gueto, porque se ele aparecer, ela casar, o filho vai ser manzé, né?
Agora vocês respondem, agora vocês entendem uma coisa para mim? Uma pessoa que se converteu no melhor Beit Din dos Estados Unidos ou de Israel, ele pode ter se convertido, mas ele não fez o processo correto. Não foi uma conversão emet. Infelizmente é isso. Por isso os rabinos testam bastante. Agora, como é que é a saída dessa pessoa? Ela vai ter que conversar com Dayanins do Brasil. Se os juízes do Brasil não achar solução, eles vão mandar para o rabinato de Israel. E aí tem que entender que também tem aqui em Israel os problemas de Israel. Então, geralmente essa pessoa fica muito tempo com uma aguná. Ela não fica presa. Agora, se for uma Qual é a comunidade, pena do homem nesse caso? É caret? hoje em dia Qual é a pena para o homem? ele vai ser excomungado. Ele não vai poder comprar carne caché, ele não vai poder subir na Torá e não vai ser enterrado no cemitério israelita. Mas uma pessoa que age assim, você acha que ele está interessado? Ele está com uma goia. Desculpa falar isso. Então, eu não sei qual o motivo. Se houve uma traição, tudo bem, vamos entrar num acordo. Libera ela, ele fica liberado. A guarda dos filhos, se ele está em Israel, o Estado vai entrar e vai para o espato, vai para a justiça. E O sobre Brasil a peia? Vamos falar da peia. Vamos falar da não vai onde ser, está escrito. não pode, não tem como. Ele É, merece, é, não tem como não mudar. é verdade isso? Não tem como. Porque você se Rabino, essa isso. história existe, essa história da P existe porque diz que os irmãos da moça, os irmãos da mulher pegavam o cara e faziam ele ser gentil, de uma forma meio forçada. Então existe, por isso que existe essa conversa. Mas Mas eu não sei se pela justiça. nas comunidades ortodoxas, né, Hassidim, que fazem isso. Né? A realidade agora, principalmente, tá bom, lá no Brooklyn, no no Mechearim, essas coisas, pode acontecer, mas qual é a nossa realidade? Por isso, um grandes problemas hoje a Rabanut em Israel teve um judeu que não quis pagar a Ketubá, não quis dar o gueto e fugiu para os Estados Unidos. Passou 10 anos a mulher sofrendo em Israel, lá em Efrat, e ela queria começar a vida dela. Ela conheceu uma outra pessoa e ela era religiosa e não podia casar. E foi levado para o Rabino Lau, que é o rabino ex-chefe, né, Ashkenazi. E levou a situação, a mãe dele estava morando em Israel e ele não queria dar o gueto de nenhuma forma. O que que fizeram? A mãe dele faleceu. O rabino-chefe de Israel escreveu uma carta. Se você não der o gueto, sua mãe não vai ser enterrada no cemitério israelita. Automaticamente ele deu. Aí abriu um ao outro. Como a gente é um povo que adora discutir, é ético isso? Difícil, né? Agora, uma pessoa dessa que não quer dar o guia, ele tem problemas, vai ter problemas espirituais e problemas psicológicos. Desculpa falar. E ele tem que, se ele não obedece à lei da Torá, ele tem que assumir a lei da justiça. Também É, consciente, né, Rabino? Independente do conteúdo, vida que segue, né, pô? Eu não tenho hum? vida de ninguém, independente de como está na vida, né? Passou 10 anos, Não estou ouvindo, eu sabe? não estou ouvindo. Independente do acontecido, 10 anos passados, vida que segue, pô, vai ficar prejudicando a vida dos outros. É É, uma mas questão mesmo que para a é, vida da quando pessoa entra na e questão do órgão, o órgão mais sensível do homem, o que que é o órgão mais sensível do homem? o chifre. O O bolso. bolso, o Olha, dinheiro.
Ele vai, por isso eu falo, tem gente que quer casar, eu amo ela, eu quero casar com ela. She's my life. Ela é o amor da minha vida. Né, Virginiana? Ah, eu quero casar com ela. Na Ketubá eu vou botar 1 milhão, porque ela merece. Aí depois, ela não foi uma mulher que honrou, ou ele não foi, quer divórcio, ele tem que pagar a Ketubá. Se não entrar no acordo, tem que pagar a Ketubá. Aí agora, pagar a Ketubá, como é que vai pagar a Ketubá? Se eles não tiveram filhos, então ele tem um acordo, ele pode pagar o... Por isso que eu falo que meus alunos que forem casar, bote 18, vida. Pode ser 18 mil, 18 reais. Não, tô brincando. Mas saibam o que vocês querem casar. A mulher perfeita é aquela mulher que você sabe como vai se divorciar. E o homem perfeito é aquele que sabe compartilhar. Se ele é uma pessoa difícil, então espere que ele vai ser difícil também no jeito. Então precisa conhecer. Por isso tem o Shigu, tem que conhecer bem, né? Quem faz as coisas nas pressas acaba comendo cru. E cru é só sushi. E o sushi tem que botar um molhozinho para. Eu espero que eu tenha ajudado essa questão para quem tem dúvidas sobre o Geta, Gunar. É, eu as aulas são tão boas, né? Que o tempo passa, o tempo voa, e as nossas aulas continuam numa boa, né? E aí, o tema do Breaking News, que a gente vai ficar aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Semana que vem vai ser aqui para quem em Israel é 7 da noite, e para quem está no Brasil que não tem horário de verão, a gente está no horário de verão, está todo mundo cansado. Mas é muito, Senhora, muito importante a gente continuar nossas aulas, estudarem. A gente vai aprender o Shema, vai aprender o Bricat Amazon. O Bricat Amazon é cantado, gente. A gente vai aprender a decorar isso, gente. Eu quero que vocês até pode fechar a boca que você vai decorar. Eu creio. decorar é muito comprido para decorar. Você não vai fazer o Bricat Amazon marroquino que era longo igualzinho a galut. Vai É. aprender Ah, a Ashkenazi, ah, quem for, tá. né? E a gente vai como Jack, vai por partes. Tudo bem. Chegou naquele momento que todo mundo gosta. Sheilot pergunta. Uau. Ah, É, acabou, é. ah. Acabou de tirar Foi, doce. foi bom para vocês? Foi Excelente, ótimo. Rafa. Ficou Muito bom. bem explicado? Eu acho que uma das coisas, só para poder explicar para vocês, a letra da Torá, a gente começou semana passada com, com a primeira frase, Bereshit, tá? Mas a última frase da Torá é com Lamed. A última frase termina com Lamed. A última frase começa com Lamed, a última frase começa com Lamed, e a primeira frase começa com Bet. Toda a Torá, se você pega, é um Lamed e um Bet. E o que significa? Lev. Coração. Kahal Kadosh, querida congregação sagrada, eu te falo isso. Coloque o coração na Torá aqui no chá. Eu sei das dificuldades, sei do problema climático, porque às vezes é muito quente, ou às vezes é muito frio, ou às vezes é questão econômica, ou às vezes é a loucura do dia a dia. Mas lembre-se que vocês têm alma judaica. A alma de vocês são almas judaicas. Ou vocês são judeus. Já são judeus. E o pacto de Abraão, vocês têm a forma da tefilá. Então é isso que cabe para mim. Se eu puder passar essas aulas, e puder mudar um pouco
a forma de vocês se comunicarem com a Shem, fazer tefilá e serem judeus. Uma coisa, porque conversão é consequência. O que vai ficar depois com 80 anos, ou ao fechar os olhos, é como vocês vão se comunicar com a gente. Shavua Tov, uma boa semana. Semana que vem tem mais. Obrigado. Doutor. Shavuot, obrigado. Acabou, Tove. Obrigado. Obrigado, Rafa. Tchau, tchau. Tchau, Acabou. tchau.